Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Vamos começar do começo, né? A gente fica feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria. E que esse tempo seja realmente proveitoso, né? É o que nós pedimos ao Senhor, né? Qual que foi, o que está esse versículo primeiro aí que está na capa do Inário Teus aí, que era um dos temas do encontro? Isso. Então nós vamos chegar, nós vamos falar isso, outros irmãos vão compartilhar sobre isso também. Mas eu queria falar um pouco que para a gente chegar nesse ponto, a gente saber, eu sei que vocês já sabem muitas vezes a história, mas é sempre bom a gente retornar e rever, e o Senhor vai nos ensinando, né? Amém. Aqui em Gênesis capítulo 1, Deus ele começa a criar todas as coisas. Deus ele é um Deus que tem início de dias, né? Ele começou, Deus apareceu um dia do nada, ele surgiu? Não. Deus ele sempre existiu. Deus ele é o único ser que é eterno. Ele não tem início de dias. Ele não tem fim. Um dia Deus vai morrer. Não existe isso. Deus ele existe. Desde quando? Desde sempre. Isso nossa mente não consegue captar esses assuntos e essas questões que são relativas ao próprio Deus, né? Mas pela fé nós o quê? Cremos. Pela fé nós cremos que Deus ele existe. E se ele existisse e nunca tivesse criado nada, ele ainda assim seria Deus. Não seria? Sim. Mas ninguém nunca ia saber dele. Ele ia ficar na sua comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito eternamente. E a gente não sabe quanto tempo ele ficou assim. Deus existia antes de todas as coisas. Quando ele cria todas as coisas, ele criou por quê? Porque ele quis criar. Porque ele é bom. E tudo que ele faz é bom. Se a gente olhar aqui no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver tudo que Deus criou. E ainda os homens até hoje ainda tentam decifrar como o mundo foi criado, né? E cada dia às vezes aparecem teorias novas, né? Mas se formos buscar a palavra de Deus, ele já nos mostrou aqui como ele criou todas as coisas. É claro que nós não somos cientistas e podemos estudar a ciência, não tem problema nenhum. Mas você vai ver que quanto mais você estuda, se você tiver uma busca real por Deus, você vai ver que tudo que Deus criou é bom, e foi Ele que criou. Então Ele cria todas as coisas boas. Por quê? Porque Ele é bom. É o caráter dele, Ele cria tudo bom. E Ele nos deixou a Sua palavra, que demorou muitos anos para chegar a nós, muito tempo, mas ela chegou. Até no português, né? A Bíblia não foi produzida originalmente em português, né? Tem o Velho Testamento, ele era em hebraico. O Novo Testamento, a maioria tudo em grego. Mas isso chegou até nós, por quê? Porque alguém foi lá e traduziu. Alguém traduziu para outra língua, depois veio para o português. E tem tantas línguas hoje que a Bíblia está traduzida. E a palavra de Deus, ela é a mensagem de Deus para nós, para cada um de nós. Se você quer conhecer a Deus, tem muitas maneiras que nós podemos conhecer a Deus. Em Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar
que Deus, ele se faz conhecido até pela sua criação. Como eu estava falando aqui, Deus criou todas as coisas. Pela sua criação nós podemos conhecer que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos que ter muita fé, e os ateus têm muita fé, e às vezes os cientistas têm muita fé para acreditar que todo esse mundo, toda essa perfeição que nós vemos, que só olhar para o seu corpo, ou olhar para onde você quiser aqui nessa chácara, ou para o mundo todo, você vai ver que as coisas que são criadas, é impossível ela ter vindo do nada. Impossível. Não existe algo físico e nem... Não é natural as coisas surgirem do nada. Não existe isso. Sempre tem alguém que cria. E o nosso Deus, Ele é um Criador perfeito. Você olha uma planta, eu convido vocês, nós estamos nesses 4 dias aqui, olha depois com calma as plantas que tem nesse local, as árvores, as folhas. Você às vezes nunca percebeu como que é uma folha de uma árvore. Tem árvores, aí você vai ver a folha, é a coisa mais linda, uma folha. Perceba as formigas andando. Olha para a natureza, você vai ver que Paulo vai falar que pelas coisas que Deus criou, ele pode ser conhecido. Olha o sol, olha a lua, as estrelas. Ele criou tudo perfeito. Ele cria todas as coisas. E lá no 6º dia, o que Deus fez? Cria o homem, ele coloca o homem para governar essa terra. E depois, ele tira da costela do homem e forma a mulher. E traz ali para Adão. Que todos os animais tinham seu par, né? Adão ficou um tempo sem uma esposa. E ele estava sozinho, triste. E Deus preparou uma auxiliadora para ele. Lá no capítulo 2 de Gênesis. A gente vai ver isso. E Deus criou tudo perfeito. E coloca o homem e a mulher. E ainda fala que ele fez um jardim. Olha só no capítulo 2 de Gênesis. Acompanhe comigo lá. Capítulo 2 de Gênesis. Ele cria todas as coisas, ele cria os mares, ele cria os continentes, ele criou a lua, as estrelas, as árvores, os peixes, todas as coisas. E aí no capítulo 2 ele ainda vai falar, no verso 8, Gênesis 2, verso 8. O Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, do Éden. Éden fala de um lugar de alegria, de prazer. Um lugar maravilhoso. E colocou ali o homem que havia formado. Coisas que acontecem, né? Bom. Então, Deus colocou o jardim e plantou o jardim, colocou o homem lá. E no verso 9 fala que o Senhor fez brotar do solo o quê? Vamos ver se vai aqui, se não vai. O que ele plantou? Árvores. Árvores aquelas bem do deserto, assim, parecendo um cacto. Será que foi assim que Deus plantou as árvores? Aqui na minha versão fala que todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida que ele plantou no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então lá no verso 15, o Senhor colocou ele, o homem, no jardim e mandou ele que cultivasse e o guardasse. E o Senhor deu uma ordem para o homem. O que você vai fazer? Pode comer o quê? Livremente de qualquer árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer, porque no dia em que comeres, com certeza morrerás. Não sei se é o seu microfone. Agora foi. Som. Foi. No dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus colocou tudo perfeito ali. Colocou a árvore da vida e aquela outra árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E falou, você pode comer de todas as árvores. Só essa do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer.
Porque o que vai acontecer no dia que você comer? Certamente, você vai morrer. Então Deus forma o homem. Deus cria o homem, depois cria a mulher. E a gente chega no capítulo 3. No último do 25 do 2, fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Havia pureza naquele local. Havia alegria. Havia tudo maravilhoso que Deus criou. Deus, se você olhar lá no capítulo 1, 31, vai falar o quê? Que Deus viu o que ele fez. E como que era o que ele fez? Não. Era bom, mas tem uma palavra antes. Muito bom. Era bom, mas não era só bom. Era muito bom. Tudo que ele fez. Tem a diferença um pouquinho grande, né? Uma coisa é boa. Outra coisa você fala assim, não, é muito bom. É diferente, né? É excelente o que Deus criou. Ele colocou o homem e a mulher ali. E aí no capítulo 3, apareceu alguém aqui, que é a serpente, que a palavra fala que ele era o mais astuto de todos os animais do campo. E a primeira coisa que a serpente falou para a mulher, o que ela falou? O que está na sua Bíblia aí? No capítulo 3, verso 1. Ela falou para ela que não tinha problema. Deus só não porque ela fala que ele é igual a ele. Mas antes disso, olha no versículo 1. Antes disso que você falou, ela falou uma outra coisa. Ela fez uma pergunta. O que ela perguntou? Isso. Olha só como a serpente é. Ela chegou, ela começou a conversar ali com a mulher. Olha só, ela era astuta, mas uma astúcia para o mal. Então ela pergunta assim, ela olha tudo aquilo maravilhoso que Deus fez e falou assim, vocês não podem comer de nada disso aqui? Está vendo a pergunta? Mas o que Deus tinha falado para o homem? Ele poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, só aquela que não. Imagina quantas outras árvores que existiam no jardim. Quem é bom de fruta, eu, Paulo, o Henrique. Só que no Brasil aqui, mais ou menos, eu nem sei, né, mas quantos tipos de fruta que deve ter aqui? Depois vocês pesquisam lá. Só que no Brasil, o tanto de fruta que tem. Vai lá na Amazônia, vai no Pantanal, vai no Nordeste. Vocês têm fruta que vocês nem imaginam que existe. Imagina naquele lugar que Deus plantou. E outras tantas coisas que Deus plantou, que eles poderiam comer e se alegrar. Mas aí a serpente fala assim, ó, mas vocês não podem comer de nada? Nossa, o que é essa pergunta? O que ela traz por trás dela? Algo assim, nossa, Deus deve ser bem ruim, né? Deus deve ser ruim com vocês. Porque será que não pode comer nada disso aí? Claro que podia. De tudo. Deus criou tudo bem, tudo bom, muito bom. E a mulher fala assim, não, nós podemos comer sim. Só daquela árvore lá, que está no meio do jardim, que Deus falou, não comam, nem toquem, porque se o fizerdes, morrereis. Ela já falou uma coisa aqui, às vezes, que Deus nem tinha falado, né, para tocar, mas tudo bem. Mas não podia comer só daquela árvore. Ela falou correto aqui, não pode. As outras pode. Aí, no versículo 4, a serpente fala, ela já vai dar uma sentença aqui, ó. Não, vocês não vão morrer. Ela só não falou que era mentira aqui, mas ela falou, vocês não vão morrer. Então aqui nós temos duas palavras, né? A palavra de Deus foi o quê? No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas a serpente fala, não, vocês não vão morrer. E agora?
E aí, presta atenção no verso 5. A dúvida foi lançada ali para ela. Vocês não vão morrer. Ela falou com firmeza, ó, vocês não vão morrer. No verso 5, ela fala ainda, ó, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos ser como Deus. Deus é o ser criador de todas as coisas. Vamos ser igual Ele. Isso brilhou o olho dela, né? E ainda no verso 6 vai falar o quê? Que ela viu que a árvore era o quê? Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Agora compara lá com o que Deus falou no verso 2:9, Gênesis 2:9. Deus criou todas as árvores aqui, colocou ali, árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Não era assim que está no 2:9? E aí ela viu que essa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, também era boa para alimento e era agradável aos olhos. Que Deus criou as coisas boas, coisas bonitas. Hoje, o inimigo ele é tão terrível que ele quer que as coisas e as pessoas gostem de coisas feias, né? Hoje, se você, os jovens, é uma coisa até que o mundo tem caído aí. Se você vê, eu nem aconselho, né? Mas você não precisa nem fazer muita escolha. Pega uma música, um clipe de uma cantora famosa aí hoje e põe lá. Você não vai ver beleza. Você vai ver coisas... esses tempos eu vi nem sei que cantora que era, nem estou preocupado também, mas eu estava numa clínica lá e estava lá passando. Dava medo o negócio. A música de tão horrível e o clipe horrível, uma pessoa escorrendo umas lágrimas pretas, umas coisas horríveis. Eu falo assim, esse é o que o mundo e o que o diabo oferece a esse mundo. Deus oferece coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas boas. Mas o diabo não, ele quer que as coisas sejam feias. Então ele vai sempre contradizer o que Deus faz. Ele quer destruir o que Deus faz. Mas aqui a mulher viu aquilo que Deus criou era bom, era bonito. Mas tinha muitas outras que também eram. Mas aquela chamou a atenção dela. E Deus tinha falado para aquela ali, não comesse. E aquela árvore era desejável para ter entendimento. E ela queria ser como Deus. O que Eva deveria ter feito? Ela não fez, mas talvez ela poderia ter procurado seu marido, né? Procurado Adão. Adão foi criado antes. E Deus falou com quem? Ele deu a ordem para quem? Para Adão. Foi para Eva. Ela conheceu, claro, depois a ordem de Deus. Ela sabia o que ela estava fazendo ali, mas ela foi enganada. Mas ela não foi até Adão, ela simplesmente cedeu. Ela foi tentada, aquilo foi mostrado para ela. Ó, você tem essa chance aqui, ó. Parece que o que Deus criou não é tão bom assim. Tem algo que está aqui, que Ele não deixou vocês comerem disso aqui, porque Ele sabe que vocês vão ser igual a Ele. Então, ela pensa, com certeza ela pensou, foi saindo comendo sem pensar, né? Ela pensou, com certeza. Então ela analisou, será? A dúvida entrou, né? Será que Deus está escondendo algo de nós? Então ela vai e come. E dá também para o seu marido. E ele também comeu. Ele poderia não ter comido? Poderia, claro. Eles eram livres. Mas ele também comeu. E o que aconteceu naquele dia? Eles morreram? Não?
Mas Deus falou, então Deus é mentiroso. Deus falou, no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Naquele dia eles morreram? Sim. Não o seu corpo, mas o seu espírito morreu. Olha aqui o tanto de caos que aconteceu em seguida, naquele dia. Olha aí. Capítulo 3. Verso 7. Os olhos deles foram abertos. Lembra que eles estavam lá no capítulo 2, 25, eles não tinham roupas, como os animais. Os animais não têm roupa, né? Eles também não tinham. Deus criou as coisas perfeitas. Precisava de roupa. Eles não tinham vergonha. Mas aqui, ó, depois que eles comeram, os olhos deles foram abertos, eles ficaram sabendo que estavam nus. Ué, aconteceu algo diferente aqui agora. A visão deles e a percepção deles mudou. E aí eles fizeram o quê? Folhas de figueira e fizeram aventais aqui na minha fala. Fizeram umas roupas para eles ali. E eles perceberam que eles não tinham roupa. Ué, eles ficaram envergonhados. Como qualquer um de nós. Se alguém arrancasse a nossa roupa aqui na frente do mundo, a gente ia ficar envergonhado. Ou na frente de qualquer pessoa. Hoje as pessoas muitos não têm vergonha de tirar a roupa, né? Perto dos outros. Isso aí é o quê? Isso aí é uma perversão. Porque naturalmente nós temos vergonha. Não é assim? Seja um homem, seja mulher. Mas aí eles perceberam que eles estavam sem roupas. E eles fizeram folhas. Daqui a pouco a folha estraga também, eles vão ter que fazer outra. Mas hoje nós temos até roupa de marca para esconder a nossa feiura. Porque por causa do pecado nós vamos ficando feio. O pecado ele nos estraga. Eles fizeram roupas. A vida agora entre eles já não era mais a mesma. Depois daquele dia, jamais. E aí, eles ouviram a voz de Deus. E o que aconteceu? Deus falou, chamou a eles, onde vocês estão? Chamou o homem aqui, o Adão. Onde você está, Adão? E aí, o que o homem respondeu? Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Está vendo como a morte entrou naquele dia? Na hora que eles ouviram Deus, o que eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Já não era mais igual. No dia anterior era de um jeito. Naquele dia, depois de desobedecerem a palavra de Deus, Deus falou, não comam isso aqui não. Vocês vão morrer. Eles comeram. A comunhão com Deus que eles tinham, não tinham mais. Ficaram com medo. Olha o que o pecado gera. Está vendo? Coisas boas que ele gera? Medo, perda de comunhão, visão distorcida das coisas, dos outros, da nossa própria natureza. E aí Deus perguntou, mas quem mostrou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei que você não comesse? Você comeu? Você acha que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Deus deu a chance de Adão responder, de falar, Senhor, comi, Deus, me perdoa. Ele fez isso? Não. Ele falou assim, foi a mulher, você me deu. Ó, tá vendo as consequências do pecado? Isso aqui é morte. E aí ele jogou a culpa para quem?
para a mulher. E o que a mulher fez? Quando o Senhor falou, o que você fez, mulher? E ela falou, foi a serpente que me enganou e eu comi. Ela não assumiu também. Ela falou que foi a serpente. Claro que foi, né? Eles não falaram coisas erradas. Mas está vendo como o pecado ele distorce as coisas e como a gente não consegue, a partir de agora, assumir nossos próprios erros? A culpa é do outro, é sempre do outro. Isso é o quê? Consequência do pecado. E aí o Senhor falou para a serpente, amaldiçoou a serpente. Depois ele fala para a mulher que ela ia ter dores, muitas dores quando ela tivesse filhos. E fala para o homem o quê? Ele ia ter que sofrer com o trabalho para ele ter o seu alimento. E a terra ia ser amaldiçoada no verso 17, por causa do homem. Não por causa da mulher, por causa do homem. Hoje nós estamos numa era, vamos dizer assim, num século que os homens estão virando mulher, né? E as mulheres estão virando homem, então é uma bagunça. Mas Deus fala aqui por causa do homem. Ele era o responsável, primeiro, por dar ordem, por governar. A mulher era uma ajudadora dele. Agora, por causa dele, a terra foi amaldiçoada. Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele não obedeceu a Deus. Pelo contrário, ele desobedeceu a Deus. E quando a gente desobedece, o que gera? Aqui, a desobediência do homem gerou maldição para a terra. A gente olha, como eu falei para vocês olhem as maravilhas que ainda existem nesse mundo. O mundo é maravilhoso, as coisas que Deus criou. Mas ele está sob maldição. Ele está. E Paulo vai falar que a terra, hoje nós estamos vendo, vocês vão ver ainda mais e mais e mais. A terra clamando. Como que a terra clama? Ela geme e ela clama, querendo ser liberta da sua maldição. E quando que ela vai ser liberta da sua maldição? Quando o nosso Senhor Jesus pisar novamente nessa terra. Ela vai ser liberta dessa maldição. Deus vai criar novos céus, nova terra. Vai restaurar todas as coisas. Se era perfeito, será que vai ser menos do que era no começo? Jamais. Vai ser muito melhor. Lá não vai entrar pecado, lá não vai entrar morte, lá não vai ter lágrima. Então, tudo que Deus fez é perfeito. E Ele vai restaurar todas as coisas. E agora, nós estamos aqui no século 21. O que tem a ver Adão comigo e Eva? Tudo. Nós somos animais? Não. Nós somos seres humanos. Cada um de nós. Então, nós viemos de quem? De Adão e Eva. Não viemos do macaco, nem de qualquer outro animal, não. Nós viemos de Adão e Eva. E nós estamos aqui. E o que eles nos deixaram como herança? Além da nossa herança genética, cada um é de uma forma, né? Eles deixaram isso, mas deixaram uma outra herança também. O que? O pecado. E quando nós nascemos, como Davi fala, nós nascemos em pecado. O pecado ele vem junto com a nossa natureza. Ele está impregnado na nossa natureza. E quem de nós, quem não é pecador aqui? Pode levantar a mão. Todo mundo então é? Todos. Todos. Romanos 6, 23 fala o quê? Vamos antes, no Romanos 3, 23, acho que não.
Romanos 3, 23 fala o quê? Quem achou, lê pra gente aí, bem alto. Lê aí, Noah. Carecem. Olha só o que Paulo está falando. Todos pecaram. Mas por que você é pecador? Porque Adão pecou? Certo. E, além disso, nós somos pecadores porque temos uma natureza de pecado. Então, há uma diferença. Eu lembro o irmão falando disso há muitos anos, o irmão de Maringá que já faleceu. Ele falava que nós não somos pecadores porque pecamos. Não é assim, porque você fez algo errado, então você pecou, você desobedeceu, fez qualquer coisa errada, você então é pecador. Ao contrário, nós somos pecadores. E por isso nós pecamos. Entendeu a diferença? Não é porque você pecou que então você se tornou pecador. Adão, sim, ele não era pecador quando ele foi criado perfeito. Depois que ele pecou, ele se tornou pecador. Mas agora nós não. Nós já nascemos com essa natureza de pecado. E aí então nós pecamos por quê? Porque é consequência, é natural. Por que o cachorro late? Porque ele é cachorro, né? Se fosse gato, ele miava. E por que o cachorro não mia? Porque ele não é gato. Ele é cachorro. Ele não é cachorro quando ele nasce assim. Aí enquanto ele não latiu, você fala, mas será que é cachorro? Não, mano. Ele não precisa latir para ser cachorro, né? Mas quando ele late, você fala, poxa, é realmente um cachorro. Claro que é porque é a natureza dele. Ele vai fazer xixi no poste, em tudo quanto é lugar, por quê? Porque ele é assim. Deus criou ele assim. Não é assim? Mas Deus não nos criou pecadores. Porque se Deus criasse a nós pecadores, ele não seria bom. Seria? Não. Ele deu a chance para o homem. O homem pecou. Mas agora, não culpe Deus. Ah, não, então agora eu sou pecador, mas a culpa é de Deus. Não. Nós temos a nossa culpa. Nós temos essa natureza. Mas nós não pecamos? Pecamos. Então nós temos culpa também. Paulo vai falar aos Romanos que todos pecaram. E aqui, como a gente acabou de ler, e eles carecem, o que eles precisam? Os pecadores, o que eles precisam? Do Romanos 3, 23. Sim, da glória de Deus. Oh, mas será que eles não precisam de perdão? Claro que precisa. Mas qual que é a nossa necessidade primeira de todas, a maior de todas, que Paulo está falando aqui? É a glória de Deus. É estarmos com o próprio Deus. Aquilo que Adão e Eva tinham antes, eles perderam. E depois, naquele dia, o que Deus fez com eles? No final do capítulo 3 de Gênesis. No final do capítulo, o que aconteceu lá? Vocês lembram? Eles foram expulsos do jardim. A gente tem que pensar nessas coisas. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Estávamos? Não. Então você tem que pôr sua mente, Deus deu sua cabeça, não é só para pôr o boné. Né? Vamos pôr o boné, mas não é só para pôr o boné. E nem pôr o véu, e nem fazer trança no cabelo. Pode fazer. Mas Deus deu a sua cabeça para você pensar. Hoje, esse mundo com o celular, já não está ruim, deixa para lá. Com o celular, hoje já tem estudos que falam que a geração de vocês são menos inteligentes que os seus pais. Nossa, mas isso nunca havia acontecido na história. Porque sempre a geração
seguinte ela avança, ela tende a ser mais inteligente. Mas o mundo, o diabo, ele quer o quê? Que vocês sejam o quê? Burro mesmo. Burro, pecador vocês já são. Vocês pequem bastante e sejam mais burro e menos inteligente. Para quê? Para que vocês não pensem. Quanto menos vocês pensarem, vocês refletirem, vocês começarem a pensar nas coisas e a refletir o que vocês estão fazendo, como que o mundo está indo, vocês podem ter muito ganho sobre isso. Mas quando você não pensa, outros vão pensar por você, vão falar o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve ver. Hoje os jovens e esse mundo, ele fala para você o que você tem que ver. Se você tem seu celular, se você tem qualquer coisa de rede social, qualquer coisa, ela é direcionada. Vocês acham que vocês são espertos, mas não, vocês não são. Há outros muito mais inteligentes que vocês. Se você abre o YouTube, qualquer coisa, ele tem ferramentas que ele sabe o que você gosta, mais do que você acha que você sabe. Nossa, eu nem sabia que eu gostava disso. Ele sabe, ele vai perceber rapidinho o que você gosta. E ele vai te dar aquilo que você gosta. É isso que o diabo faz. Você acha que ele deu algo que Eva não queria? Se ele falasse algo que ela não fizesse sentido para ela ia comer daquele fruto? Não. Mas hoje o mundo e o diabo eles vão oferecer para nós e para todos nós coisas boas, entre aspas, desse mundo. O mundo tem muitas coisas boas, agradáveis, como aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ela vai gerar na sua vida? Morte. Você acha que você está bem vivo, mas se não temos a Deus, se não temos comunhão com Deus, se não sabemos quem Ele é, isso é morte. Morte e morte. E terrivelmente, pode ser que daqui a alguns anos, vocês podem achar que é pouco, mas daqui 100 anos, vocês vão estar onde? Se Jesus não voltar, se você não crê que ele vai voltar, não interessa. Ele pode não ter voltado ainda daqui 100 anos. Espero que ele volte antes. Mas se daqui 100 anos ele não tiver voltado, será que alguns de vocês vão estar vivos ainda? Vai ser muito difícil. Talvez... Quantos anos você tem? 9? Vai ser muito difícil você estar vivo. Pode até se for aquele abençoado, né, daquela saúde de ferro, você está vivo daqui 100 anos. É muito difícil. Mas a maioria vai estar tudo morto. Mas será que esse é um assunto agradável da gente ouvir? Vocês são jovens. Eu venho primeiro dia aqui e vamos falar de pecado e de morte? Olha só o que abre comigo em Provérbios, capítulo 8 e 9. Provérbios, capítulo 8, fala que começa no verso 1 do capítulo 8. A sabedoria não está clamando? O entendimento não está elevando a sua voz? Tem alguém chamando. Quem que é? A sabedoria. Aqui depois, em Provérbios, vai falar que a sabedoria, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Ele está nos chamando. Ele está elevando a sua voz. E ela se coloca nos lugares mais altos, na beira do caminho, nos cruzamentos, perto das portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, e está clamando. O que ela clama? Homens, clamam a voz, e aos filhos dos homens dirige-se a sua voz, a minha voz. Então ela clama a quem? Está chamando vocês. Quem? Todos vocês, cada um de vocês. A sabedoria está chamando. Ei, presta atenção. E ela chama de onde? Em todo lugar, na entrada da cidade, né? Aqui,
Quando você entrou aqui, a sabedoria está te chamando, E ela fala o quê? No verso 5, ó simples, aprendei a prudência. Ó loucos, entendei a sabedoria. Quem é louco aqui? Vocês estão com medo, mas todos são loucos. Por quê? Porque o pecado, ele gera loucura em nós. O pecado, ele é loucura. Jesus falou que do nosso interior procedem o quê? Os maus desígnios. Na hora que você pensa numa coisa horrível, brotou da onde? De lá dentro do seu coração. Isso aí é consequência do pecado. Consequência da nossa natureza. Vai brotar coisas da sua vida aí que você nem sabe que existe. Não fique com medo, mas você vai se assustar muitas vezes com a sua vida. Na praia, e legal filme, é muito difícil deixar um filme bom. Sobre o Senhor. É difícil, porque a maioria das coisas está feita aí para a gente cair mesmo. Então, ó, do seu interior procedem as coisas ruins, pecados, maus desígnios, ira, ciúme e tantas outras coisas procedem da onde? De dentro de você. A culpa não é do outro. Adão falou o quê? A culpa é da minha mulher. A Eva falou o quê? A culpa é da serpente. Quando você peca e quando você faz algo errado, a culpa é de quem? É sua. Ah, mas isso aqui ainda estava na minha frente, eu não consegui. Ah, então, na hora que você chegar diante de Deus, você fala isso. Vai ver se vai resolver. Ah, eu pequei muitas vezes, eu segui no caminho errado, mas, poxa, tinha outra maneira de eu viver a minha vida? Claro que tinha. Então a sabedoria está clamando. Presta atenção. Entendam a sabedoria. Ouvi, pois anuncie coisas excelentes. 8, verso 6. Meus lábios se abrem para a equidade, pois minha boca profere a verdade. Meus lábios detestam a maldade. Deus é um Deus da verdade. Vocês não vão achar verdade nesse mundo, em lugar nenhum. Esse mundo é um mundo governado por quem? Por Satanás. Ainda é. Ele é o príncipe desse mundo. Claro que Deus governa sobre tudo. E um dia Jesus vai governar sobre tudo e todos os inimigos dele, inclusive o diabo, inclusive a morte, que é o último inimigo, vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Mas ainda estamos na esfera de atuação de Satanás. Ele ainda é o governante desse mundo. E nele, ele é o pai do quê? Jesus falou, ele é o pai da mentira. Vocês não vão achar verdade nesse mundo. Se vocês acham que o youtuber, não sei o que, está falando verdade, aquilo lá é verdade aqui, procurem, vocês não vão achar. Vocês vão achar mentiras e mentiras. Hoje, os conteúdos estão sendo feitos até por inteligência artificial. E as mentiras estão aí, vão só proliferar. Uma mentira que vai proceder da máquina, você acha que ela vai te falar a verdade? Não, por quê? Porque quem está por trás são mentirosos. E são pessoas que querem o quê? O que esses das grandes companhias de tecnologia elas querem? Elas querem usuários como de drogas, que vocês fiquem viciados e vão oferecer anúncios que vocês nem percebem. Quanto mais jovens são, vocês nem percebem que tem anúncios e tantas outras coisas, que você, no meio de tantas coisas, você vai estar sendo enganado. Nossa, mas eu estou sendo enganado? Ah, mas eu não queria. Então, ouve a verdade. Presta atenção na verdade.
Quem é a verdade? Quem foi o único que falou nessa terra? Eu sou a verdade. Jesus. E ele é o quê? O caminho, a verdade. Ele é a vida. O diabo é o pai da mentira. A mentira é pecado e tudo que vem com pecado conduz para morte. Não se esqueçam, o pecado, o salário do pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que vocês vão fazer um dia? Morrer. Por quê? Porque vocês são pecadores. E daqui 100 anos, onde vocês vão estar? No caixão, mas o seu corpo e o seu espírito, espero que esteja com Deus, porque senão vocês vão estar bem, terrivelmente enrolados. E depois que vocês caírem, seu corpo cair nessa terra, se você não se arrependeu aqui, você não vai ter outra chance. Eu sinto te dizer isso. E sinto dizer que pode ser que alguns de vocês, quando Jesus voltar, vocês não estejam com ele. Nossa, mas por quê? Não foi porque eu não quis ou porque ele não quis. É porque vocês não quiseram. Porque o chamado de Deus é para todos. Ele está disponível. Mas o que ele nos chama? Presta atenção. A sabedoria está clamando. E o que o Senhor clama a nós? Se arrependam, presta atenção. Vocês aprendam a sabedoria. Vocês querem a verdade? Querem. Mas o mundo quer oferecer mentira. Olha só o que fala Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é a primeira. Que é a segunda. 2 Tessalonicenses 2, ele está falando do anticristo que ia vir e ainda está perto de vir. Nós não chegamos nesse tempo, mas estamos bem próximos. Aqui Paulo está falando da vinda de Jesus. Ele fala que antes ia vir um anticristo, que era um ímpio. E aí no verso 9 ele fala que a vinda desse ímpio, ela se daria pela força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Tá vendo? O diabo ele tem algum poder. E ele vai fazer milagres, sinais, coisas que as pessoas vão assustar. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que eles perecem? Por que eles morrem? O que está falando na sua Bíblia aí? A minha fala assim, porque eles rejeitaram amar a verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Se você rejeita a verdade para ser salvo, o que resta para você? O engano e a morte. Então, olha só o que fala no verso 11. Parece até estranho esse verso 11. Mas fala que é por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Deus envia a atuação do erro? Poxa, que coisa estranha. Mas Deus não é bom? Claro que é bom. Mas o que aconteceu aqui no verso anterior? Eles rejeitaram a verdade. É como uma criança que você fala assim, meu filho, não faz isso não. Ele não dá atenção para você. Meu filho, não faz isso não. Está pondo aquilo, chegando perto da tomada. Filho, não vai ali não. Não vai ali não. Você vai levar choque. Não, filho, não vai. Aí ele chega uma hora, o pai não fala mais nada. Deixa lá o filho lá. Na hora que ele enfiar o dedo na tomada, o pai é ruim? Claro que não. O pai é bom. Mas às vezes ele vai ter que sofrer. E é como, lembra de Faraó no Egito? Moisés chega lá, Deus falou que é para deixar o povo ir embora. Faraó fala o quê? Quem que é esse Deus? Não, ninguém vai embora daqui não. Vai embora? Claro que vai, Deus falou que vai. Ele vai tirar. Pode ter quem for lá, Faraó que seja. E tirou. Mas Faraó foi teimando, não foi? Eu não vou deixar. Não vai sair. Aí chega no final, mais para o fim das pragas, fala que Deus endureceu o coração de Faraó. É assim,
Você não quer, Faraó? Não quer deixar? Agora, mesmo se você quiser, você vai ficar duro. Eu vou tirar, mas você vai ficar duro. Você não vai deixar. Agora você não vai deixar. É como um pai que fala assim, ele teima. Ah, você é teimoso? Agora você vai ver. E Deus tirou. Mas Faraó, ele endureceu o seu coração. E no final, Deus endureceu o coração de Faraó. É mais ou menos isso aqui. Se você não quer a verdade, fica na mentira. E até se você for andar muito na mentira, Deus vai deixar você ficar. E vai te enviar muitos erros, muita mentira. Você ficar lá bem enrolado na mentira. Mas não é porque ele é ruim. Mas é porque você não ouve. Olha, volta lá em Provérbios 8. Provérbios 8. A sabedoria está clamando. Agora no verso 9, capítulo 9, verso 1, fala que a sabedoria edificou a sua casa, ergueu 7 colunas, sacrificou os animais, preparou seu vinho, arrumou a mesa, já enviou suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para cá. Provérbios 9, 4. E ela diz aos insensatos, aos loucos, nossa, ela está falando para nós, venham, comam da minha refeição e bebam do vinho que eu tenho preparado. Deixem a insensatez, a loucura, e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Agora, olha só o convite que lá no verso 13 está escrito, que uma mulher fez. A mulher tola mostra insensatez e não sabe nada. Olha o convite dessa mulher. Ela se senta à porta de casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem seus caminhos. Vinde para cá os simples. Os simples são os mesmos. Mas há 2 convites aqui. O convite da sabedoria, que é o convite de Deus. O convite do Deus bondoso, que criou tudo e que Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. E tem o convite do inimigo, dessa louca, que fala aqui para aqueles que passam, venham para cá, e diz aos que não têm entendimento, as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso. Esse é o convite do mundo. Faça as coisas escondidas, que é mais gostoso. As coisas de Deus, elas são ruins. Será que Deus criou tudo para nós? Como Ele criou lá com Adão. E vocês são jovens, nós temos tudo, nós temos maravilhas, tem isso, tem aquilo. O inimigo vai falar assim, vocês não podem nada? É assim que os crentes são conhecidos, vocês não podem nada? Não pode beber, não pode fumar, não pode isso aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Vocês podem tudo. Mas Paulo fala que nem todas as coisas elas edificam, elas convêm. Tem coisas que não convêm. Elas não são boas. Elas podem parecer e elas vão ter algum prazer. Não vou falar para vocês que não. Claro, ninguém usa drogas porque é ruim. Ele começa usando porque acha que é bom e vai ter uma coisa diferente e tal. Olha o convite dessa mulher. Isso aqui é mais gostoso. Quando você está sozinho, esse é você. Mulher, menino ou menina. Você quer se conhecer? Não é que quando está aqui no meio de todo mundo. Quando você está sozinho, você pode fazer ou ver o que você quiser. Esse é você. A sua miséria vai aparecer lá de dentro de você. Seus pecados, as coisas horríveis vão aparecer lá de dentro. E vai ter alguém sempre fazendo um convite. Olha que coisa escondida, mais gostoso. Olha no verso 18, eles não sabem que ali estão quem?
Os mortos! Ali estão os mortos! Vocês querem morrer? Não sigam por esse caminho. Esse é o caminho da loucura que o diabo chama cada um de vocês a cada dia. Não siga o caminho de Deus porque é ruim. Não precisa se arrepender, não. Não se arrependa. Depois você vai ver onde você vai parar. Lá no inferno, no lago de fogo que é preparado para o diabo e os seus anjos. Mas tem pessoas que vão estar lá. Por quê? Porque eles ouviram esses conselhos a sua vida toda e andaram longe de Deus. Olha só, Provérbios 9:18. Eles não sabem que ali estão os mortos e os convidados dela estão nas profundezas do abismo ou da sepultura. Ah, jovens, voltem-se para o Senhor enquanto há tempo, que o convite dele é muito melhor. As coisas que ele tem são infinitamente melhores do que esse mundo pode oferecer para vocês. A gente viu lá em Gênesis 2 e 3 a queda. Eles tiveram consequências terríveis do seu pecado. Aí você vai para Gênesis 4. Caim e Abel. 2 irmãos. Um mata o outro. E o que é isso? Na primeira família, morte. E aí que você chega no capítulo, olha só, capítulo 4 ainda, no verso 23, Gênesis 4, 23. Já vem alguns descendentes. E aí apareceu alguém que era Lameque, 4:23. Lameque disse às suas 2 mulheres, ele já teve 2 mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. O que ele fez? Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. O pecado, ele traz consequências e é gradual. O pecado ele vai crescendo, como um câncer. Quando você tem um câncer, vai ter um médico aqui futuramente, você vai ver lá o câncer, ele começa com algumas poucas células, e às vezes um tumorzinho, uma coisinha. Começa o câncer. Se você não trata o câncer, o que ele faz? Ele te mata, ele vai crescendo, ele vai passando por outros órgãos, e você vai morrer. O pecado é assim. Ele é um câncer. Ele vai gerando a morte e morte. O que esse homem fez? Ele não fez como Caim, que matou seu irmão, como ele falou, por inveja. Ele matou por motivos banais, o que é conhecido hoje na advocacia, os direitos, o pessoal dos advogados. Ele matou por motivo banal. Isso ainda no Código Penal você vai ter um agravamento da sua pena. Você vai ser preso talvez por mais tempo. Por quê? Você não tinha um motivo. É uma coisa besta. Alguém feriu ele. O outro pisou, esbarrou, talvez pisou no pé dele. Matou ele. Ele matou. A gente se assusta ainda nesse tempo? É, porque isso é algo terrível. Mas hoje nós matamos as pessoas? Sim, nós matamos as pessoas. Jesus fala que aquele que falar para o seu irmão se irá, ele já pecou. E se você falar ali na linguagem dele, era um hacker, e esbravejar, amaldiçoar o seu irmão, você vai ser réu do quê? Do fogo do inferno. Jesus está falando que o nosso pecado, ele é algo que a gente acha que é simples, mas não é. O pecado ele vai crescendo. E se você agora chega em Gênesis capítulo 6, os homens se multiplicaram, e depois no verso 5, Gênesis 6, 5, o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande,
e que toda a imaginação dos seus pensamentos era continuamente mal. Tudo que eles pensavam e faziam era mal. A terra ficou um lugar insuportável. É como nós estamos vivendo, nós estamos caminhando para isso. A terra cada dia mais um lugar insuportável, de pecado transbordando, de morte, de homicídio, de prostituição, de pornografia, de inveja, ciúme e tantas outras coisas. E o que Deus fez aqui? Ele se arrependeu de ter feito o homem e enviou aquele dilúvio. E matou quem? A todos, menos Noé e sua família, que Deus preservou através daquela arca. Mas resolveu o problema? Não, mas Deus ofereceu juízo ali para eles. E o juízo agora virá de outra forma. O juízo vai vir. Depois você vê lá, mais para frente, você tem Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra foi antes do dilúvio? Não, foi depois. Foi depois. E a palavra fala que aqueles homens eram grandes pecadores diante de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de grandes pecadores. E esses pecadores são quem? Eles estão aqui também, dentro dessa sala. Vocês são grandes pecadores? Quanto mais vocês se verem pecadores, mais vocês vão ver a sua necessidade de se arrependerem e de se voltar para Deus. Ele já preparou o caminho. Isso é a notícia maravilhosa, ele preparou o caminho. Quando Adão e Eva pecaram, a gente não leu aqui, mas o que aconteceu? O que Deus fez? Eles prepararam roupas para eles. Mas o que Deus fez? Deus fez o quê? Matou um animal, talvez uma ovelha, um cordeiro, e fez uma roupa. Imaginem eles ali. Eles pecaram, eles perderam comunhão com Deus, ele foi até expulso. Mas na hora que Deus chega ali, aí Deus traz aquele animalzinho e mata ele à frente deles. Matou. O que aquele animal tinha a ver com isso? Tinha alguma coisa a ver? Nada. Nada. Que coisa terrível deve ter sido aquele momento para eles. Agora, o meu pecado está trazendo consequências para outras pessoas. Se você acha que os seus pecados não trazem consequências para outra, se engana, é você. Seu pecado traz consequências para sua irmã, para o seu pai, para sua mãe, para aqueles que estão na sua volta, para todos. Mas primeiramente nosso pecado é contra quem? Contra Deus. É contra Deus. Quando Davi ele adultera com aquela mulher, depois de muito tempo que ele caiu em si, parece que bateu a cabeça, né? Depois de muito tempo ele acordou. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Mas ele teve que fazer aquilo quando Natan foi falar com ele, né? Ele estava fazendo coisas terríveis. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que ele fez. Ele adulterou aquela mulher. Aí ele chama o marido. Ele manda matar depois o marido. E Deus não deixa aquele filho deles viverem. Deus matou aquele filho de Davi. Depois Deus manda Natan falar, o profeta. Davi conta o profeta conta aquela história. Tinha alguém que só tinha uma ovelhinha lá, e aí um rapaz que era dono de muito gado, muita coisa, chegou naquela cidade, ele falou que aquela ovelha lá, daquele rapaz que dormia com ele, mandou matar. Aí Davi, o que Davi fez? Ficou indignado. Leiam suas Bíblias, conheçam o que Deus tem. Isso é o melhor que vocês podem ter. Essas coisas estão aqui, Às vezes vocês falam, nossa, eu nem lembro o que está falando. Leiam suas Bíblias. Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Alguma vez na vida? Poucos.
Leiam o que Deus tem para vocês. O que Davi fala? Esse homem tem que morrer. Ah, Davi é bravo, hein? Ele fala para aquele, quando Natan conta aquela história, esse homem tem que morrer. Ah, quando é com os outros a gente fala, né? Tem que morrer. Ah, isso aqui é horrível, isso aqui. A gente mata os outros. Natan fala para ele o quê? Quem lembra? Hã? Davi, esse homem aí é você, Davi. Você tomou a ovelhinha lá do seu guerreiro. Aquele homem é descrito na Bíblia como um guerreiro de Davi. Olha o que Davi fez. Tomou a mulher dele, engravidou a mulher dele e mandou matar ele. O que Davi merecia? Ele mesmo falou, a morte. O que eu e você merecemos por causa do nosso pecado? A morte. Você é condenado diante de Deus. Se você não se arrepender um dia, você vai estar diante dele, do próprio Deus que não tolera ver o pecado. E se você não se arrepende, não queira chegar nesse dia. Não queira chegar nesse dia sem se arrepender. Porque ali, vai ser terrível. Davi falou, ele se arrependeu depois. Natan fala, você esse homem Davi, ele se arrependeu. Ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele pecou contra um monte de gente. Mas ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele fala nos seus salmos, em alguns deles, que os seus ossos estavam definhando, o seu corpo estava sofrendo as consequências do seu pecado. Por que você morre lutando o seu corpo? Porque o pecado, ele é algo tão terrível que ele vai destruir as suas células. Você vai morrer um dia, seja de câncer, seja de acidente, seja de velhice, seja de qualquer coisa. Você vai morrer por causa do pecado. Ele é algo tão terrível. Vocês têm que perceber e conhecer. Quanto mais vocês conhecerem da desgraça que é o pecado, mais vocês vão poder conhecer do amor de Deus. Paulo fala aos Romanos, onde abundou o pecado. Na nossa vida, na minha e na sua. Na minha tinha muito pecado, muito. Alguns eu não vou nem falar aqui, porque tem alguns pequenos ainda. Talvez a gente possa, pois você possa perguntar para mim, que algumas coisas eu posso falar para você. Para mim é vergonha, porque o pecado não é algo bonito de se falar. Para nossa vergonha, nós pecamos. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Há muito pecado em nós. Não põe a culpa nos outros pelos seus pecados, não. Se arrependa, Senhor, e dá nome aos seus pecados. Senhor, eu sou um mentiroso, eu sou isso, eu sou um assassino, eu sou isso, eu sou aquilo. Se arrependa. Quando João Batista veio antes de Jesus, está esses versículos aí, o que era a pregação dele? Se arrependam. E ele estava pregando para quem? Para o povo de Deus, da aliança de Deus, que se achavam que eles não precisavam de nada, eles já tinham aliança, eles tinham os profetas, eles tinham Moisés, eles tinham tudo. Nós somos um povo que Deus escolheu. Chega lá um cara meio doido, que as pessoas achavam ele meio estranho. Ele não era um cara normal, não era para aquela época, não. Claro, ele era um cara que vivia no deserto, comia gafanhoto, mel, andava com a roupa meio estranha. Agora fala para ele, arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. Jesus estava chegando. Jesus estava ali. Mas como que você recebe a Jesus? Como que você recebe salvação? Como que um dia, quando Jesus restaurar tudo, você vai estar lá? Quando você se arrepende. Esse é o início de tudo. O arrependimento era para Adão? Era. E é para nós no século 21? É também.
Se arrependam porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam. Vocês são um poço de pecado. Eu também. E se vocês não derem ouvidos a Deus, vocês vão dar ouvidos, como a gente falou, ao engano, às loucuras desse mundo. Esse mundo é um grande circo que parece tudo bonito, né? Nós estamos numa época que você poderia falar, nossa, se eu tivesse lá não sei aonde ia estar melhor. Pode ser que para sua carne tivesse um pouco melhor do que aqui ouvindo esse cara doido falar. Mas saiba que as consequências, elas não vão ser boas. É como se você já comeu alguma comida que estava até boa, mas depois ela começou a te fazer mal. Você não consegue nem lembrar mais daquela comida. Você lembra, você fala, eu não quero nem ver esse negócio por um bom tempo. Já aconteceu isso? É isso que acontece com as pessoas depois do carnaval e depois dos seus prazeres. Os seus prazeres momentâneos. Elas vão, aí eles têm aquela alegria que, depois ela fala assim, parece que acabou, parece que não era tudo aquilo. Deus tem algo muito maravilhoso. C.S. Lewis fala assim, que lembrando esse convite aqui, num dos seus livros, ele fala que nós somos muitas vezes como as crianças tolas que brincando no barro ali, que alguém chama assim, você está aí brincando nessa lama, vamos lá passar um fim de semana na praia? Ela fala assim, não, aqui está muito melhor. Ela não tem noção do que ela está perdendo. Tem noção? Você fala assim, nossa, que bobeira, cara, criança mais besta. Está aí na lama ali, que sol escaldante, está te chamando para ir para a praia. Um lugar maravilhoso. Mas ele não quer, prefere ficar ali. Essa é a diferença dos convites que o mundo faz, que o inimigo faz e que Deus faz. Deus não é alguns anos de alegria para vocês. Não. Deus tem uma eternidade de alegria, de bênçãos e de vida abundante que vocês nem fazem ideia do que vocês vão ter lá. Vocês não fazem nem ideia. Vocês podem achar assim, mas não é possível que lá vai ser muito melhor do que aqui. Que tolice. Vocês acharam que as coisas daqui vão preencher seus corações. Por que pessoas como Amy Winehouse, uma grande cantora famosa aí, que morreu, que se suicidou há poucos anos aí, por que umas pessoas dessas que têm dinheiro, têm fama, têm tudo, por que elas fazem isso? Porque elas não têm nada, na verdade. Elas não têm nada. Procurem lá, vocês que gostam de música, procurem. Uma vez eu abri lá, eu não sei se era na Wikipedia, alguma coisa assim. Tem uma lista lá dos cantores de rock. Pega lá ali como eles morreram, com quantos anos. Raramente metade passou dos 50, 30, 20 e poucos. Um morreu de overdose, outro suicidou, outro não sei o quê. É isso aí que o mundo segue e aplaude. E fala, nossa, que bonito. Esses são os ídolos do mundo. Pessoas vazias, que se matam porque elas não têm o quê? Não tem nada, elas têm morte, elas não têm vida. O único que pode dar vida é Deus. E Ele está oferecendo. Venham, Isaías fala, venham, comprem, comam, sem dinheiro. Vocês não precisam ter dinheiro. Eu sou pobre. Não interessa ser pobre, ser branco, preto, ser mulher, ser homem. O convite é para todos. Venham, desfrutem. Deus tem algo tremendo para cada um de nós, mas a porta é bem estreitinha. Se a porta tivesse assim, fosse essa porta aqui lá, como que vocês iam passar aqui? Aqui fosse parede, tudo aqui, né? Só tivesse essa portinha aqui. Como que vocês iam passar aqui?
Ia passar assim? Os arrogantes, né? Opa! Não. A porta é o quê? Estreita, Jesus falou. É apertado o caminho, mas ele conduz para a vida. Se arrependam, se abaixem, se humilhem. Jesus falou que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humilhem-se. Humilde fala de humildade, vem do pó. Se humilhem. Vocês não são, o jovem, qualquer um de nós, pela nossa natureza, somos arrogantes. Ele não sabe de nada. Esses somos nós. Até que Deus, pela sua misericórdia e bondade, Ele nos quebra. Ele nos quebra. Às vezes, nós somos tão fortes que tem que mandar uma carreta para atropelar a gente. É? Agora vamos ver aí. Anda agora, depois de ser atropelado. Ele tem que deixar a gente estar lá naquela lama horrível do pecado. E o pecado, ele é uma alegria muito fraca. Deus tem muito mais para nós. E esses dias vocês possam desfrutar das belezas de Deus, da natureza, da alegria. Porque Deus tem algo maravilhoso para vocês. Ele não está enganando vocês como Satanás falou para Eva. Será que isso? Será que aquilo? Não vai acontecer assim. O inimigo é o pai da mentira. Deus, Ele quer vocês e Ele tem algo maravilhoso. Ele tem a eternidade. Para pensar. Pensem nisso. Pensem na morte e pensem na eternidade. Vocês querem passar uma eternidade de alegria? Ou você quer passar uma eternidade de morte? O caminho e a porta é estreito. Ah, mas lá vai ter alegria. Esse caminho e essa porta, ele tem um tempo aqui. É pouco tempo. Vocês acham que ainda tem muito tempo. Há poucos dias atrás eu estava aí, sentado aí também. Eu não sou um pouquinho mais velho que vocês. E daqui a pouco, vocês perguntam lá para os seus avós. Conversem com eles. Pergunta assim, avô, nossa. Ele vai falar, nossa, meu filho, daqui a alguns dias eu estava em sua idade. Ele vai falar, nossa, é rápido, viu? E passa mesmo. O tempo passa rápido. Há tempo ainda. Vocês deem ouvidos ao Senhor e sua palavra nesses dias e em toda a sua vida, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor para a gente ir almoçar, a gente comer um alimento físico, porque isso aqui Deus, o alimento de Deus, ele sustenta o nosso espírito, a nossa alma, ele nos dá alegria. O salmista fala que ele teve alegria como um banquete, a palavra de Deus era como um banquete para a sua alma. Que bom. Amém. 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 É uma alegria, né? Poder estar com vocês e o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Ele nos ama de uma forma que a gente ainda não consegue entender, né? Que Ele possa falar aos nossos corações nesses dias, né? Ele nos ama tanto que Ele nos deu quem? Seu Filho. Como aquele cordeiro, né? Que não tinha nada a ver com a história. Mas claro, Ele foi nós pecamos contra Ele. Mas Ele não merecia nada. E Ele veio por cada um de nós. Né? Sofreu por nossa causa. Ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te louvamos pelas tuas palavras, que são palavras de vida eterna, Senhor.
Te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu o melhor que o Senhor tinha, que é o seu único filho, para que fosse como uma oferta pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa bênção enorme que foi o teu filho e aquilo que ele fez por nós. E nós podemos hoje tomar posse disso, crer nas tuas palavras. Que haja cada dia, Senhor, em nós arrependimento, Senhor. Que haja em nós mudança de vida. Que haja em nós alegria por pertencermos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor ainda hoje faz esse convite. E muitos, Senhor, possam crer e tomar para si esse convite, aceitar esse convite, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua bondade, da verdade, que possam crer na verdade para que sejam salvos. Nós te agradecemos, que esse dia ainda seja um dia na Tua presença, de alegria, em comunhão uns com os outros, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.